Olá, olá, boa tarde a todos. Pleno se preparando para mais um Pleno Entrevista. E a gente hoje tem um convidado especial. Vamos aí esperar o pessoal ir chegando, porque temos um bom tema para falar hoje. Eu vou colocar aqui no meu comentário. Vamos lá. Esperando o nosso convidado entrar, para a gente poder... Enquanto isso, eu vou fazer as apresentações. Meu nome é Virgínia, eu trabalho na equipe do Pleno.news. A gente continua com as nossas lives nesses momentos aí de que a gente continua em quarentena, com a pandemia, nessa luta toda, mas trazendo um bom conteúdo para vocês. Hoje eu vou estar entrevistando, trazendo aqui pra gente o pastor Israel Belo de Azevedo. Muitos aqui devem conhecer, eu queria até que vocês fizessem um aceno. Quem conhece o pastor Israel Belo de Azevedo? Ele é bastante conhecido no meio eclesiástico, na liderança, trabalha como escritor também, tem 70 livros publicados e hoje ele é pastor na Igreja Batista em Itacuruçá, Tijuca, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E há 20 anos que ele está lá na igreja. E o pastor Israel Belo, ele é formado em teologia, em comunicação social, fez mestrado em teologia e é doutor em filosofia. É uma pessoa que nós chamamos de tem uma grande contribuição para todos nós e hoje ele vai falar sobre reabertura da igreja. Reabertura de igrejas nessa polêmica que a gente está vivendo, nessa gangorra de decisões, né? Abre, fase, Rio, São Paulo, cada estado aqui do nosso país, todos muito apreensivos sobre quais serão os próximos passos para a gente estar podendo sair, agir e ter um novo normal acontecendo. Então eu vou chamar o pastor porque a gente precisa falar muito sobre esse assunto, há muitas dúvidas, algumas igrejas já se pronunciaram, então eu quero convidar ele para participar aqui, vamos ver se eu encontro o pastor aqui. Pastor Israel, se o senhor estiver na sala, dá um oi para mim, porque já tem muita gente na sala, por favor, dá um oi para eu te chamar. Achei. Vamos lá, continuar. Aguardando Israel Belo de Azevedo, para a gente compartilhar essa tela aí e mandar ver. Vamos lá, vamos falar sobre o assunto. Eu estou no estúdio do Pleno, aqui na nossa sede, no Rio de Janeiro. Estou falando do nosso estúdio e vamos então ter hoje esse bate-papo. Pastor, eu já chamei, eu estou aguardando Israel Belo de Azevedo. Já fiz o convite para a gente dividir a tela. 6 horas a gente tem outra live com a Ana e a gente continua aí nesse movimento de trazer as pessoas para poderem participar aqui. Podem mandar perguntas, podem trazer questionamentos aí, que eu estou aqui aguardando. Vamos ver se ele entra. Pastor, é só responder o meu pedido, ó. Acabei de mandar um segundo pedido. Aceita e aí entra. Eu estou acostumada a dar live, a fazer live. Não estou entendendo. Mas, gente, essa questão de reabertura de igreja está dando o que falar. Né? As igrejas, por enquanto, têm se pronunciado com muita cautela. Muita gente aí continua fazendo os cultos ou de casa ou vai até a igreja. E na igreja faz a filmagem. Tem igrejas que faz o culto até no estacionamento. A gente tem vários casos aí onde as pessoas estão cada vez mais improvisando, criando
formas, estratégias para que o evangelho, o estudo bíblico, o louvor seja vivido dessa forma à distância. Pastor Israel Belo de Azevedo continua aguardando aqui. Não pode participar? Não entendi. Vou chamar de novo, o pessoal está esperando. Fiz outro convite. É assim mesmo. A gente está ao vivo e já acabei de mandar um convite. Está na tela escrito Aguardando Israel B. Azevedo. É só dar o ok para poder entrar. Só dar o ok, pastor. Que aí a gente chega, meu convite já foi. Está na minha tela aqui, aguardando Israel B. Azevedo. Então faz uma coisa, me chama, faz a solicitação. O senhor faz a solicitação para mim, como se fosse estar querendo participar dessa live. E aí pode dar certo, existe esse vice-versa também, para a gente poder conversar. Consegue? Vamos lá, gente. Eu sou persistente, eu sou paciente, não tem problema. Vamos ver se a gente consegue. A gente já teve muitas lives no pleno, desde o início dessa pandemia. Começamos, né, com a meta de pleno em casa, pleno em sua casa, artistas, cantores, colunistas, todos os convidados, assim, com muita honra, aceitaram o convite do pleno e participaram. Então, a gente está aí nessa empreitada de lives, já há quase 3 meses, trazendo não só boas notícias, mas também bons papos. Pastor Israel continua aguardando aqui. Faça para mim a solicitação para o Pleno News. Vocês estão no canal do Pleno News. A gente tem aqui, ó, o nosso logo. É aqui nesse estúdio que a gente faz as entrevistas, é aqui que a gente grava o IGTV diário, 2 edições do É Notícia. Então, por aqui vocês podem ficar bem informados. E é nesse estúdio, um espaço aqui muito bom, agradável, que a gente faz aí toda a produção de Pleno News. Pastor, vou chamar de novo. Israel Belo de Azevedo, solicitações. Adicionar. Aguardando, Israel Belo Azevedo. Opa! Seja bem-vindo! Não tenho a menor ideia do que aconteceu. O seu convite nunca chegou e o meu não ia para você. Aí estamos. Obrigado. Não, sem problema nenhum. Olha, eu não procuro entender muita coisa, não, porque quando cai, quando venta, né, quando tem alguns desvios assim, a gente só tem que caminhar para a solução. Então, vamos lá. Ok, Vamos participar. Você em casa e a gente aqui no estúdio do Pleno News. Pastor, quem não pode fica em casa. Não, a gente está trabalhando com todo empenho aqui para poder levar notícia e conteúdo para as pessoas. Pastor, já fiz a sua apresentação aqui, todo o seu currículo, a sua contribuição, seus livros, trabalhou como escritor, é uma pessoa que tem um embasamento, tem uma coisa, uma contribuição, né, muito grande. O pessoal está dizendo que o seu som está baixo, então... Melhorou? Melhorou, para mim melhorou. O meu som tá bom, gente? Alguma observação para a gente começar? Qualquer coisa é só falar, escrever, mandar, inclusive, nos comentários alguma dúvida. Pastor Israel, vamos começar dessa possibilidade, uma possibilidade já na fase 1 aqui no Rio de Janeiro. Gente, estou falando do Rio de Janeiro, porque eu estou como pastor do Rio de Janeiro, aqui na Tijuca, no bairro
aqui da capital. Então, aqui a gente tem, sim, uma abertura progressiva, né, implementada pelo prefeito, a gente vai falar sobre isso depois. Hoje eu já trouxe uma nova notícia do Pleno, né, que a gente divulgou agora à tarde, sobre uma intervenção, uma possibilidade aí do prefeito ser multado por causa dessa abertura progressiva, né? Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro está analisando todo esse movimento de abertura, mas a gente sabe que as igrejas estavam liberadas para que os cultos voltassem ao normal, né? E aí, pastores falaram, eu recebi, inclusive, alguns comunicados de conselhos de igreja que não eram favoráveis a isso. E aí convidei você, porque você tomou uma posição também pública sobre isso. Então, como seria essa volta? Suponhamos que estágio 1, domingo agora vamos ter o culto nas igrejas. Qual é a perspectiva, pastor, em sua opinião? Bem, na Igreja Batista Itacuruçá não haverá esse retorno no próximo domingo e não sabemos quando isso acontecerá. Obviamente, estamos acompanhando, de um lado, o decreto municipal e, de outro lado, acompanhando a evolução no quadro da saúde. Nós entendemos que, mesmo que o prefeito A ou B, digamos assim, autorize, nós vamos fazer a nossa própria avaliação. No nosso entendimento também, o decreto primeiro que foi suspenso estabelecia condições que tornavam absolutamente desaconselhada a volta. Porque dizia, embora seja suspenso o seu teor pela Justiça, em primeira e segunda instância, que, não poderiam entrar pessoas com mais de 60 anos. Certo. Os mais velhos, grupo de risco. 2, os que estivessem algum tipo de, aquilo que se chama tecnicamente de comorbidade, alguma doença ou risco. Terceiro, uma distância de 1,5 m a 2. Ora, isso significa o seguinte: sim, um templo com uma capacidade de 400 pessoas, só seria possível a admissão de 40 pessoas. Não, naquele contexto não fazia o menor sentido. Porque como é que você vai dividir isso? Você vai fazer escala de grupos? Então, o primeiro grupo, gente, vocês chegam às 7 da manhã, o segundo grupo 10, o outro grupo 2. É isso? Nós temos 4 cultos, ok? Certo. Todos com, exceto o terceiro, todos com a sua lotação já plena. Como é que vamos dizer, olha, desses 400, só para ilustrar o número, pode ser 100, pode ser 800, pode ser 400. Desses 400, eu entro em 40. Tem prefeituras em outros lugares que estão pedindo a lista prévia. Quem é que vai ser admitido? Ou seja, do meu ponto de vista, essa liberação, que no caso do Rio não está em vigor, traz mais problemas do que soluções. No nosso caso, por exemplo, nós temos um número muitas vezes superior a este, acompanhando as nossas transmissões, as transmissões ao vivo, lives como online. Né? Então, para que vamos fazer coisa para 40 pessoas? Chega uma irmãzinha, pegou um táxi, aportou a entrada do santuário. Irmãzinha, qual a idade da irmã? Pastor, estou com 85. Irmã, desculpa, a senhora não pode entrar. Então, para mim, não faz o menor sentido. Nós temos que aguardar a evolução sanitária do município dentro da lei, ou ainda não levando em conta a abertura que a lei eventualmente permita, para fazermos uma coisa com segurança. Mas ainda, nós não podemos, como igrejas, nós não devemos, como igrejas,
de modo nenhum, ser vetores para os participantes dos nossos cultos. Penso que a nossa responsabilidade é muito maior. Vou colocar um outro elemento, que é o seguinte. O prefeito, não só o nossa cidade, mas de outras cidades ou governadores, Sim. tem a seguinte premissa: tem leito para todo mundo. Tem leito para todo mundo? Então vamos abrir. Bem, eu quero dizer que eu não quero ir para esse leito. Eu não sei se vou voltar. Então, eu não vou correr esse risco e não quero que as pessoas que comigo comungam também corram esse risco. Uma comunidade Exatamente. sem saúde. Até porque, né, Virgínia, você sabe o seguinte: cada pessoa tem uma percepção. No último culto que nós fizemos, que foi no dia 8 de março, presencialmente, faz tempo, fizemos um no dia 15, só a equipe, dizemos está fechada, só a equipe. Apareceram pessoas lá, tivemos que deixar que entrar. E das pessoas que entraram, uma, por exemplo, era uma pessoa com dificuldades emocionais, mentais, que queria me abraçar. Pô, nem sabe o que está acontecendo. Igreja é o lugar de todo mundo. Então, nós temos que ser muito cuidadosos. O que estamos fazendo agora é preparar a igreja para a hora própria, sanitizando, fazendo algumas pequenas reformas necessárias. Esse é o cuidado que temos que fazer. E colocando transmissões segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, no domingo. Mas me fala uma coisa, agregando pessoas. Suponhamos, a gente está falando de uma situação que poderia ser provável, né? No caso, as igrejas têm autonomia para abrir ou não, mas vamos falar de louvor. Vamos falar que a igreja abriu as portas para fazer as suas celebrações, os cultos, e aí, nesse momento, você tem toda a dificuldade do espaço e você tem um louvor, alguém lá na frente tocando um violão, um teclado, um grupo de louvor. E aí, como é que se dá esse louvor cantar com máscara, né? Ou como seria essa expressão do louvor no meio de uma situação dessa? A gente tem aí um panorama disso? Eu fico até brincando, digamos, as mulheres todas estão parecendo egípcias, né? Eu vou muito ao Egito e parece que são todas egípcias, né? Sim. Então, um aspecto do louvor, um estudo já demonstrou que o grau de transmissão através da emissão do som cantado é muito maior, chega muito mais longe do que a fala normal. Esse é um aspecto. Segundo, Virgínia, vamos então higienizar os microfones. Ok. Vamos tomar todas aquelas providências. Ok. Primeiro, ninguém sabe quem porventura está infectado. Se não tem sintoma, você vai lá normal, você não sabe de nada. Ok? Mas digamos que você esteja, ou seu amigo esteja. Na hora, gente, tem que estar no ar agora. Começou agora. Pegou o microfone do outro. Se empolga, né? Incentivo, não é? Então, eu acho que nós podemos esperar mais um pouco e participar na segurança, fazer uma festa para todo mundo, para recomeçar, mas não podemos discriminar as pessoas. Eu sou hipertenso, eu fui operado daquilo. Olha a situação que vamos criar. A pessoa vai entrar na porta, vai ser barrada, você não pode entrar. Eu acho que a igreja, o sofrimento, esse é o ponto. E também haveria... Isso é maior do que a gente esperar um pouco mais. Também acho que haveria uma projeção de uma discriminação. Porque quem tem mais de 60 ou 65, essas pessoas se sentiriam muito excluídas desse panorama. Vai explicar isso. Você sabe que no começo diziam assim, não, essa pandemia é para velho, ou seja, deixa o velho morrer. Eles ouviram isso. Muitas pessoas disseram isso. Deixa o velho morrer.
Hã? Eu Nunca nunca ouviu? ouvia, mas até porque muitos Isso aí. jovens É coisa também. de velho, vai morrer mesmo. Não é como se velho tivesse que morrer. E agora eu quero cultuar, eu não posso, só porque eu tenho 61, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu acho que, claro que a gente está com muitas saudades, é uma coisa assim incrível. E tem um aspecto, né, Virginia, interessante. Nós estamos contribuindo para a inclusão digital de todas as idades. Então, nós temos pessoas na nossa igreja com 80 e poucos anos que nunca, mal tinha o telefone celular, mal. É, Aquele nem telefone que estava na rede social. não, só usado para falar. Só. Aliás, só para falar, nem para receber, só para falar. Né? Certo. Então, aqui a Augusta Braga disse: eu tenho 80 anos, mas eu quero ir à missa. Bom, eu acho que Isso, a senhora vai ter que Augusta esperar. Braga. Espera mais um pouquinho, Aham. irmã. Daqui a pouco ela pode ir à Ou seja, missa. ela já está se colocando, né, como aquela que quer ser acolhida, ela quer ser Perfeito, inclusa. Então, por perfeito. que o outro pode e eu não? Né? É É. claro que existe um grupo de risco, né? Não é alguma coisa também 100%, que a gente tem visto pessoas mais novas com problemas, Uhum, infelizmente, sofrendo com uhum. isso, Claro, claro. mas eu acho que você ressaltar essa discriminação, né, essa separação, é como se fosse assim, ou todos vão ou ninguém vai, não é? Essa é a nossa proposta. Quando a igreja Certo. estiver aberta, a nossa ideia, quando a igreja estiver aberta, será aberta para todos escancaradamente, tomando alguma providência, se for recomendável, ou máscara ou não. Mas quando eu postei alguma coisa, a pessoa disse, mas por que não louvar de máscara? Eu disse, já experimentou? Gente, é horrível, máscara aquilo é horrível, não é? Uhum. Então, eu penso que a sua frase é perfeita. Quando abrirmos, abramos para todos. Há prejuízos para a igreja, prejuízos relacionais, há. Prejuízos, quem sabe, financeiros, há. Não há dúvida que tudo isso é real. Né? Mas nós não podemos nos basear por nenhum outro critério que não seja a segurança, vamos dizer, a certeza da segurança. Não só imaginar que seja seguro, mas se cercar de todos os elementos que indique uma segurança. Eu acho que esse tem que ser o nosso caminho. Agora, como pastor, tendo que cumprir um protocolo, no caso de uma possível volta, né, digamos assim, mesmo que seja daqui a um mês, que seja, tem um protocolo de desinfetação. Quer dizer, vai ser mais uma demanda para a igreja, para pastores se especializarem nisso, cumprirem. Você acabou de lembrar bem que existe talvez a necessidade de ter uma lista, não sei como seria o controle disso, né? Quem entra, quem sai, imagina. Mas minha pergunta é: estariam as igrejas e pastores preparados para cumprir esse protocolo? Isso Então, seria algo suficiente? no nosso caso, por exemplo, Virginia, nós temos vários acessos. É um grau de complexidade. Nós É temos um verdade. acesso que vem pelos fundos, um acesso pela frente, um acesso pela lateral. Três acessos que depois se bifurcam em vários Aham. outros subacessos. Então, esse é o primeiro grau de complexidade. Na verdade, nós temos que colocar o acesso antes do templo. Um na entrada, vamos chamar frente, que se bifurca antes de bifurcar, outra no acesso dos fundos, antes de se bifurcar em vários também. Então, esse é algo que temos que fazer, mas nós temos que estar preparados. Então, por exemplo, nós já estamos cuidando de aumentar o cuidado na desinfecção, estamos trabalhando nisso, vendo que reformas temos que fazer para colocar ainda. Já temos muitos locais de higienização, mas vamos ter que aumentar esses locais. Não é? Você Uhum. sabe que nem todo mundo é limpo. Você sabe que a gente vai ao banheiro e não lava as mãos. Certo. Mundo real, nós temos que Uhum. lidar com o mundo real. Veja o caso da Suécia. Nós vamos apostar na responsabilidade das pessoas.
é a maior taxa entre os países europeus nórdicos de morte. O próprio chefe do serviço, olha, acho que temos que repensar, morreria menos gente. Nós não podemos confiar, pensando em público, na boa vontade, na educação das pessoas. Não, é muito simples, gente. Olha, baixa o seguinte decreto, não saia de casa, ponto, está resolvido. Mas é real? Não é real, as pessoas saem de casa. Né? Então, por isso que nós temos que nos preparar. Então, você tocou num ponto importante. Nós temos que nos preparar nesta área e em muitas outras áreas. Né? Isso coloca para nós uma necessidade forte de termos esse cuidado, muita informação, temos que estar sempre bem informados. E você sabe, né, Virgínia, nós temos uma outra questão aí agora. Há igrejas, sobretudo as tradicionais, que fazem assembleias administrativas ou sessões administrativas todo mês. É mais um momento de reunião. Então, como é que a gente faz isso online? Uma assembleia? Isso, perfeitamente bem. Então, por exemplo, ontem a nossa igreja já fez uma reunião do Conselho Deliberativo da igreja. Nós não temos assembleias mensais, nós temos uma assembleia anual e quando for necessário, mas temos o Conselho Deliberativo da igreja. Ontem foi a reunião do Conselho, tudo através do Zoom. E funcionou tão bem que terminou até mais tarde que se fosse presencial. Foi excelente a reunião, perigo. Acalorado. Em casa acho que a gente trabalha mais, hein? Foi excelente. Mas, pastor, então, se há essa praticidade de uma assembleia, de uma reunião, de uma igreja com líderes, que seja, como vai ser essa volta? Será que vai ser necessário voltar a presencial? Ou as pessoas talvez prefiram, vão dizer, olha, o resultado foi bem melhor quando a gente fez online. Vamos continuar? Vai ter essa possibilidade? Bom, eu já tomei uma decisão de foro pessoal. Pode falar. Eu faço uma reunião que eu chamo de jornada de leitura da Bíblia, em que eu exponho a Bíblia durante 1 hora e 10, os capítulos daquela semana de nosso plano de leitura. Eu estudo 12 a 15 horas para fazer esse estudo. Vão lá 3 ou 4 pessoas. Tá. Ao vivo tem 200. E no Sim. dia seguinte tem 500. Sim, então, o alcance. Eu não vou fazer mais presencial. Tem uma pessoa, você que é da Tijuca, do Rio, você sabe. Tem uma pessoa que mora na Barra da Tijuca, anda 1 hora e meia de metrô e táxi, ônibus, para vir participar desse estudo. É uma inspiração, uma senhora. Ela vai ficar em casa e vamos nos divertir muito mais. Vai ser muito melhor. Cada um traz o seu café, né? Culto de oração. Culto de oração. Nós temos pouquíssimas pessoas. Hoje é culto de oração na nossa igreja às 20 horas. Tem mais pessoas do que o ano inteiro de um culto presencial. Então, nós temos que... claro, não estamos aqui dizendo que o presencial é menos importante, nada disso não. Mas nós temos a gente está falando dos impactos. Vamos somar. Vamos somar o virtual à nossa presença. E vamos... Outra coisa importante, nós temos na nossa igreja uma realidade de uma pessoa que se tornou membro morando na Bahia. Mora na Bahia, quis ser membro de nossa igreja. Levei, já até sei. Levei, então, o que impede que ela não pode. Eu falei, irmãos, presta atenção. Essa nossa irmã, ela assiste mais cultos que todos nós aqui. Até mais do que eu. Porque se tiver o culto transmitido, mesmo que eu não esteja, ela vai assistir. Então, ela é mais itacurucense, como dissemos, do que todo mundo aqui. Tiveram que aceitar, realmente ela participa de tudo. Manda o dízimo dela, manda o pedido de oração, interage. É membro da igreja. É um novo, aspas, para usar a sua expressão, normal. Então, esses aspectos todos são pequenos detalhes, porque a gente foi criado, formado, né? Tem uma formatação de igreja de Cristo, corpo de Cristo, reunido,
comunhão, confraternização, tudo isso. E fomos subjugados, né? Infelizmente, com uma, uma ameaça, né? A nossa saúde, a nossa vida, mas nos fez aprender novos formatos, novas formas, um modus operandi diferente. Então, eu acho muito interessante a gente discutir isso, porque se aquele membro da igreja, um casal que é transferido, casal militar que é transferido para uma outra base, ele diz, poxa, eu amo essa igreja, mas aí acabou, é fim da linha. E nessa formatação, você tem a possibilidade de, não, eu ainda tenho como continuar sendo membro, contribuindo, assistindo, tocando. Mas aí eu pergunto para você, uma outra pegada. A gente que já é mais velho, né, as pessoas desta Fale de geração... você, não de mim, ok? Não, eu gosto muito da minha idade, mas o que eu quero dizer é que está chegando uma nova geração, crianças, né, esse pessoal novinho que vai entender, vai começar a aprender a se interrelacionar nesse espaço. E aí a minha pergunta é, como que fica para a cabeça de uma nova geração que pode sim amanhã resolver como igreja dizer assim, olha, não vamos mais ser igreja presencial, vamos ser só online. Alguém já chegou para mim e disse assim, lembra dos desigrejados? O pessoal que não quer mais ir para a igreja, que desistiu, que não concordou, etc., e quis fazer a sua própria comunhão nos lares de casa, etc. Então, hoje eu já vejo um movimento de desigrejado retornando para esse modelo online. Gente que fala, pô, agora tá beleza, agora eu consigo, inclusive, escolher. Que, olha, pastor, a gente tem hoje uma infinidade de escolhas. Eu posso assistir o culto de manhã de uma igreja, daqui a pouco tem outro, tem uma live de outro, eu assisto um culto de igreja X, Y. É uma riqueza de conteúdo nesse sentido. Isso é muito bom. Agora, você sempre tem que ter a filtragem, né? Você sempre tem que ter, claro, os seus critérios, mas eu, hoje, me preocupo com esta nova geração. Esses pequenininhos que estão chegando e como é que eles vão perceber isso e, de repente, estão aprendendo a ser igreja dessa maneira. Ah, Virginia, mas são só 3 vezes. Bom, eu não sei se essa quarentena ela vai deixar de semente, de resultado na cabeça das pessoas com relação a essa incrementação na igreja. O que você acha? No nosso caso, eu entendo que uma igreja já existente, Sim. ela vai incorporar essas tecnologias. Eventualmente, pode surgir uma nova igreja já nesse formato, e já existe. Não é? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é como incorporar, junto às novas tecnologias, a retroalimentação, o feedback. Então, por exemplo, em Sim. nossos cultos, o culto 1, 2 e 4, 9, 11, 19 e 30, nós temos um momento com as crianças. Então, o nosso pastor de crianças, pastor Davi Mateus, conta uma história para crianças. É sensacional, porque eu acho que os adultos gostam mais do que as crianças, ou ambas. E ele pede o seguinte, criança, faça o desenho da história que você ouviu. As crianças mandam os desenhos e nós mostramos no ar os desenhos. Então, penso que nós temos que buscar mais interatividade. Só o modelo de chat, seja Facebook, YouTube, eu penso que ainda é insuficiente. Precisamos de um modelo de chat. Mas isso também demanda uma certa inclusão, uma educação para poder falar, se apresentar, se maquiar, aspas, né? Porque você vai entrar num espetáculo também, né? Vai aparecer todo desgrenhado, desgrenhada lá, né? Nesse caso. Ao vivo. Maneiras que, e eu acho que essa é a contribuição. Então, eu digo assim,
É possível que surjam igrejas, vamos dizer, online? Sim, bem-vindas. Ok? Certo, certo. Segundo, as igrejas já existentes vão ter que incorporar parte disso. O grande problema, Certo. penso eu, é Ah, que é preciso, de algum modo, presencialmente ou virtualmente, se estabelecer a dimensão da comunidade. Nós, seres humanos, não existimos como únicos, uhum, isolados. Vimos aí a experiência. Nós temos que ter uma comunidade. Segunda coisa, temos que ter uma referência. Por isso que o nome da igreja, o pastor ou o líder da igreja, é uma referência, porque é tanta coisa, como você mencionou, que aparece por aí, e tem coisa que, aspas, como diz a expressão, não vem de Deus, né? Mas como é que vai discernir o que vem e o que não vem de Deus, né? E o Wendel está falando aqui, nós temos uma experiência interessante, que é um programa que era de rádio, 7 horas da manhã de domingo, agora é só vídeo, né? É só tá. transmitido pelas redes sociais. E para muitas pessoas, sobretudo pessoas em lugares distantes, no Pará, isso já aconteceu, ou pessoas com dificuldade de locomoção, aquele programa é o culto delas, graças a Deus. Não são membros Aham. da igreja, não temos, aspas, nenhum benefício disto, as pessoas que participam conosco. Então, isso já fazemos há 20 anos, e a nossa igreja transmite os seus cultos também há 20 anos também. É uma Aham. experiência já bastante larga, porque a Elizabeth Santos está falando comigo da Alice Você Brasil, sempre foi já da fazendo transmissões internet, né? através do Facebook. É isso aí, vamos enriquecer. Olha, aqui Agora, a. não vão ficar todas as Sim, lives. Não vão ficar todos os pastores virtuais. Vão ficar os que fazem melhor o seu trabalho. Como uma igreja também física começa e pastor, não vai à frente. outro aspecto também, outra bola que eu vou levantar, é a zona de conforto. Né? Porque estar em casa, fazer uma live de casa, você acaba estabelecendo uma zona de conforto. Você não tem que ir à igreja ou visitar uma pessoa ou fazer todos os serviços e funções pastorais ou dos diáconos, líderes e etc. Então, assim, ela não deixa de ser eficaz e de cumprir a sua missão, mesmo que em outro formato. Mas acredito que numa volta precise ter essa adequação para que a igreja seja enriquecida, como você falou, com esse aspecto de recursos da tecnologia, mas sem deixar de ter a sua, a sua, a sua força como igreja. Aqui a Elizabeth Santos está dizendo, olha, a nossa igreja de Silva Jardim já fazia transmissão através do Facebook. Ou seja, existem aqui várias experiências de pessoas que já estavam acostumadas e que agora se adaptaram de uma forma. Inclusão digital, o que é ótimo. Coisa... O grande problema, Sim. é a superficialidade. Por outro lado, a tecnologia, ela antigamente tinha a seguinte expressão: papel comporta tudo. Bem, Papel agora comporta na tudo. rede isso está multiplicado. Então, é muita coisa sem nenhuma qualidade, muita conspiração, não tem filtro. Claro, a rede é altamente democrática, para o bem e para o mal, na é Mas verdade? precisa ser filtrado. Quem é que filtra, não é? Quem é É. o gatekeeper, né? Mas aí eu pergunto para você, mestre, esse período ele está sendo didático, pedagógico? As pessoas estão conseguindo ser educadas, treinadas, primeiro, a serem mais limpas, asseadas, a importância da limpeza, a serem mais conectadas. Ou seja, eu conheço um monte de gente, como a gente já começou aqui, lá no início, que não sabia nem mexer em celular ou ter uma rede, era completamente resistente e hoje faz parte, já está em comunhão. Então, a gente tem a educação para limpeza, a educação para inclusão, Digital. e o terceiro ponto que eu levanto é a educação para
critérios, bom senso para filtrar o conteúdo que absorve. Você acha que isso está acontecendo? Ou vai demorar? O pessoal como é que isso está na sua cabeça, a sua percepção sobre isso? Eu acho que nós estamos ainda num ponto do pêndulo. Ainda não Tá. fizemos a curva do pêndulo. Então, ainda... Lembra que antigamente, se uma coisa estava escrita, então era verdade? Então, se alguém me passou uma mensagem, aquilo é verdade. Não necessariamente. Não é? Penso que esse momento que vivemos aí, desses processos ligados a fake news no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mostra a nossa imaturidade. Nesse ponto, Virgínia, eu vou um pouco mais adiante. A questão é, a pandemia vai nos tornar pessoas melhores? Sim e não. Alguns vão continuar sendo mentirosos, arrogantes, egoístas, e outros vão dizer, poxa, eu posso ser mais solidário, eu posso ser mais atento à palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque não foi o Senhor que mandou, não, mas estou usando a oportunidade valeu. Melhor. Mas, vejamos, quando Sim. você lê a história do Brasil, a história política do Brasil, você vê que em 22 o Brasil não mudou, mas muita gente morreu na chamada gripe espanhola. A gripe espanhola mudou o jeito de ser do brasileiro? Não. Não há registro disso. Então, eu, infelizmente, não sou daqueles que o mundo será outro depois da pandemia. Entendi. A gente se adapta e continua sendo, infelizmente, a mesma pessoa que era antes. Eu sou um pouco cético em relação a esse ponto. Aqui a Elizabeth também está dizendo do Congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, já fui também bastante, já fomos, né, muitos aqui, num workshop, já se falava da inclusão digital dos mais idosos. Mas sobre isso que você está falando, exatamente, quando as máscaras caírem, o que vai aparecer por detrás, né? A pandemia pode tirar da gente o melhor e o pior. Seremos melhores crentes, melhores amigos, irmãos, esposo, esposa. É um exercício muito grande. Uns sim, outros não. Há pessoas muito arrogantes que passaram por experiências muito humilhadoras e continuaram arrogantes. E há pessoas que disseram, obrigado, Senhor. Eu aprendi que eu não sou nada sem o Senhor. Aí cada um vai fazer a sua escolha, não é, Virgínia? Posso comentar agora, aqui a Leila Simões? Pode. A Leila aqui está falando vai o seguinte, lá. a Leila Sais está em Muriaé atualmente. Sou com online, mas nada se compara estar em comunhão pessoal. Eu ia falar disso. Tocar experiência. É tudo verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. Porque, veja bem, quando a gente tem a mecânica, a dinâmica da igreja, a gente sabe, eu vou encontrar com fulano hoje, eu estou precisando falar com ele sobre esse assunto. Você tem uma rede que a internet não dá. A internet faz esse fluxo. Eu estou até lendo aqui a Elizabeth, né, o Wendel falando, outras pessoas aqui participando, contribuindo, mas não dá para você ter aquele fio de ligação que constrói uma amizade. Quando você toma um café, quando você faz um agrado, quando você emite uma opinião e aquela opinião tem a réplica, a tréplica, né? E a gente vai ali elaborando vínculos e relacionamentos. Isso na internet é um pouco mais difícil, não é que seja impossível. Eu participo de vários grupos de estudo bíblico, grupos femininos, grupos de crescimento, de oração, e você consegue, de alguma forma, manter. Mas a igreja, ela é um terreno fértil para você criar. Você, a partir de contatos e relacionamentos, você, fulano e tal. E isso é insubstituível, realmente. Né? O café, o cheiro do café.
Não fale em café, por favor. Mas olha, Não eu fala, penso tá assim. bom. Falei. Eu acho que a nossa conversa, eu a termino dizendo assim, eu a termino não, o raciocínio, né? Eu digo o seguinte: Sim, concluindo o o raciocínio. virtual e o presencial são dois trilhos de uma linha de trem, Paralelos. andando juntos. Um não exclui o outro. Claro, aquela Aham. pessoa que mora muito longe, em outro país, ela vai fazer isso virtualmente, mas ela vai ter a imagem dela. Fazendo uma comparação bíblica, o povo que Tá. foi em 586 exilado na Babilônia, quando fazia o seu culto na sinagoga, que ele inventou lá no exílio, ele imaginava que estava no templo de Jerusalém. Tanto é que as sinagogas, você viu lá em Cafarnaum, elas estavam voltadas para o templo de Jerusalém. Mal comparando, nós temos uma família que mora na Inglaterra, ou no Canadá, até estava conosco no culto essa Tá. semana, no Canadá. Mas ela está pensando que está, ela fecha os olhos, está imaginando que está dentro do nosso templo, correto? É isso. Correto. Agora, a Depende questão. do fuso horário, né, pastor? Isso, e inclusive isso. Hoje nós estamos tomando cuidado de dizer o seguinte: você que está vendo esse culto de oração em outro momento, ponha Certo. também o seu pedido que vamos orar por você também. Porque não pode Porque ser, de repente, não tem o bom dia, boa tarde, boa noite, porque é universal, né? exatamente, né? É difícil. Esse programa nosso às 7 da manhã, eu digo, é proibido falar bom dia. O pessoal fala, bom dia! Mas eu quero estar vendo às 5 da tarde. Mas Né? você pode falar os três. Você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Você fecha. Certo. Então, Eu quer acho que dizer, vamos ter que caminhar juntos aí, certo? tá, O mundo inteiro. Veja o caso da educação à distância. a O EAD. grau de pessoas que se ausentam, o absenteísmo ou desistência é muito grande. Porque, por um Uhum. lado, a educação à distância tem mais conteúdo que o presencial. Com a educação presencial, você põe o seu passinho Explica embaixo do isso. braço e vai para Ah, a sala de aula e está pensando no Botafogo que vai jogar domingo, contra um time da segunda divisão chamado Flamengo, por exemplo. Está nem aí o que você está falando. Mas aqui, eu e o professor não tem como enganar, entendeu? Por isso que muitos desistem, porque não conseguem, a carga é muito pesada da educação à distância. é. Também, por outro lado, Não eu é penso, qualquer um que se diferentemente adapta. do que o MEC pensa, eu penso que há situações que não podem ser à distância, tem que ser presencial, no ensino. Né? Mas Uhum. hoje tem curso de veterinária online, eu acho absurdo. Né? Absurdo. É, Eu área de acho que saúde. algumas matérias, história da medicina, história dos animais, história do boi, história do cavalo, é muito melhor virtual. Agora, ordenhar a vaca, isso aí tem que ter a vaca, né? Dá injeção no Ah, cachorro, tem que é, ter o não dá cachorro. certo. Não Não sei dá para mais ser o que virtual. vou inventar. A porteira acho É, que foi e aberta excessivamente. sim, então, eu acho que a gente tem aí em nossas mãos uma grande tarefa, principalmente vocês, pastores, quem é líder e trabalha nesse âmbito de igrejas, âmbito eclesiástico, tem uma grande tarefa de administrar, né, conteúdo, estratégias de atração, de manutenção, de espiritualidade nisso. É preciso, sim, uma prioridade para a questão espiritual, de cuidar, pastorear esses membros, né? Essas ovelhas, tratá-los no meio de tanta dor, de tanta perda. Dia após dia, a gente tem notícias de pessoas que estão, enfim, indo embora por causa da Covid. E aí, a minha última pergunta, o nosso tempo está quase acabando aqui. Minha pergunta é: como é ser pastor, administrar o pastorado à distância? Você tem um sepultamento que você não pode ir, você tem
hospital que não se pode ir. Enfim, eu não posso falar de todas as nuances e desdobramentos disso, mas como que o pastor consegue administrar isso de uma maneira produtiva e espiritual? No domingo, por exemplo, nosso primeiro culto acaba às 10h30 e o outro começa às 11h. Então, eu entrei, através do celular, no cemitério São João Batista para falar a uma família de um falecido e orar por eles. Foi um momento importante, porque eu acho que o pastor tem que entender que para a pessoa que está sofrendo, aquele momento é único. Para o pastor, é mais um momento. Mas para aquela família, é único aquele momento. Penso que a principal tarefa nossa é a tarefa de manter a sensibilidade. Nós temos que continuar sensíveis. Agora estou lidando com outra questão, que são 2 casamentos. Ainda não sei como vou resolver essa questão. Mas conta isso que a gente quer aprender. Pode esperar. A gente pode dizer que a gente pode esperar. Mas os noivos dizem, nós não queremos esperar. E a vontade deles, a gente tem que procurar atender. Eu não sei qual vai ser a solução do aspecto, né? Mas estou dizendo isso. Temos que continuar sensíveis. É isso. Nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Essa é... Olha, mas eu gostei muito dessa sua iniciativa. Então, através de um celular, você pode estar presente no sepultamento. Impressionante. É algo que a gente nunca imaginou. Porque eles são permitidos 5 ou 6 pessoas apenas lá. Então, é só família. Não importa, podia ter uma pessoa só. Ótimo isso. É sensibilidade, é criatividade. Então, hoje, por exemplo, é comum aconselhamento em situação aguda, aconselhamento conjugal. Pastor, o que eu faço? Também. Vamos, etc. e tal. Numa crise, né? Dentro de casa. E aí eu quero saudar essa tecnologia, que são vários recursos de simultaneidade, seja o Zoom, o StreamYard ou qualquer outro recurso, de poder um estar olhando na cara do outro, como estamos aqui agora, nós dois, não é verdade? Sim. Então é isso que a gente tem que estar pronto. Agora, a carga aumenta, a carga é maior, né? Digamos assim, 24 horas, né? O nosso pastor de comunicação, ele tem que administrar lives de manhã, de tarde, de noite, ele fala, aqui é 24 horas, falei, tá bom, vamos em frente, juntos. A sua conexão está falhando, pastor. Mas estamos acabando também, sua né? A conexão tá bem ruimzinho. Tá bem, mas eu estou ouvindo você muito bem. Tá. Eu queria desativar aqui os comentários. A gente tem agora o comentário do Cândido, J. Cândido, né? Gostaria da reabertura, mas tem que ser... É o que a gente está conversando aqui, com muita sabedoria e cautela, para depois a gente não ter mais um problema, né? E ter um retrabalho. Isso aí é bem importante. Pastor, eu queria fazer uma foto com nós dois juntos, mas a sua câmera, a sua conexão não está boa. E aí eu desativo aqui os nossos comentários. Tem bastante comentário aqui. E aí a gente pode fazer essa foto. Mas tá muito... Mas vamos tentar, vamos lá. Está caprichado? Não estou conseguindo te ver direito. Estou vendo você muito não. bem. Então eu vou fazer uma foto que mando para você. Peraí. Isso, pode mandar aí. Aí a gente compartilha e depois a gente faz uns stories. E vai ficar ótimo. Eu estou usando um iPad. Tá. Então eu vou tirar do iPad geral. Agora, olha para mim. Olha aqui para mim, pastor. Olhando. Ótimo. E manda essa foto para mim. Mando sim. Então, eu acho que esse assunto, ele
ele não pode passar batido, ele é importante. A gente tem muito o que falar, não falta assunto e conteúdo sobre todas essas repercussões, como eu falei, são desdobramentos, mas a gente está atento, né, até para orar pelos pastores. A gente tem que estar também sensível. A membresia, as pessoas, os membros das igrejas precisam estar orando, porque é uma situação difícil de administrar. Né? Então, aqui o Pleno News deixa também não só o agradecimento ao pastor Israel Belo por ter aceito o nosso convite, mas também a gente deixa aqui a nossa mais profunda, o nosso mais profundo desejo de que Deus abençoe você e todos os pastores nessa liderança, buscando conteúdo, espiritualidade, sensibilidade e adequação. A arte da adequação. Certo? Certíssimo. E eu quero convidar, Virgínia, hoje às Vamos lá. 1h30, eu vou fazer uma transmissão pelo Instagram com um psiquiatra. Adivinhe qual é o tema? Depressão. Ele está lançando um livro agora sobre esse assunto, bem simples, bem à altura das pessoas. E hoje às 9h30 eu vou conversar com ele para podermos ajudar as pessoas. Não só ou nós que temos um problema, alguém da nossa família que tem um problema, ou alguém aqui nós podemos ajudar, porque esse já era um mal de nossa década e agora se agravou com a solidão. Sim. Algumas coisas estão sendo resolvidas e outras estão sendo agravadas. Então, que a gente aprenda com tudo isso, né? Mestre, obrigada, muito obrigada mais uma vez. Sempre solícito, sempre aberto para participar, um grande amigo, um grande pastor. Deus abençoe muito sua família, a Rita, a Raquel, todo mundo, e a família da Igreja Batista de Capuçá, tá bom? Obrigada. Obrigado, Virgínia, e continue com o seu belo trabalho aí na Pleno News e em outros espaços que você vai preenchendo. Amém, amém. Vamos em frente, né? Aqui a gente tem uma equipe maravilhosa. Né? Trabalhamos aqui a várias mãos. Dá um abraço a todos eles aí. Alguns eu conheço, outros não. Sim. Mas também é um lugar onde, sem dúvida alguma, há muitas pessoas, não é, que buscando informar e divertir e instruir. Uma missão séria. Tá bom. Isso aí. Obrigada, então. Vou me despedir de você, tá? Tchau, pastor. Obrigada. Tchau. E eu termino aqui agradecendo também a todos vocês que ficaram com a gente na sala, que entraram, que gostaram desse bom bate-papo, que é descontraído. Eu gosto de falar de uma forma descontraída, natural, que é bem próprio desse momento onde a gente faz as lives, ou em casa, ou aqui no estúdio do Pleno News, trazendo boas notícias, uma boa entrevista, conteúdo de qualidade, com todo esse carinho que o Pleno News tem pelos seus leitores para trazer o melhor para vocês. Então, continuem ligados no nosso site, nas nossas redes, continuem ligados nas notícias e que a gente permaneça firme, ficando cada vez melhor com tudo isso que está sobre nós, que com certeza é uma grande lição de vida, um grande teste. Obrigada, valeu! Pleno News, notícias de verdade. Até logo!